uma instituição criada por Deus no Éden. O Mais Família reconhece esse princípio e vem para orientá-lo a valorizar o que Deus instituiu. Mais Família. Olá, família amiga da 93.9. Seja bem-vinda a mais uma edição do programa Mais Família. Este que traz temas interessantíssimos para uma sociedade inteira. Não só a sociedade angolana, mas uma sociedade inteira mesmo, a nível do mundo. Nós temos o link, o nosso querido ouvinte pode nos ouvir mesmo que esteja fora de Angola. Saiba que esta é a Rádio Adventos, que emite a partir do município de Talatona via S15 e tem a frequência 93.9, como disse já no princípio, e a sintonia é de Esperança. Hoje falaremos de um tema que também interessa muito a sociedade. Interessa muito mesmo. O tema é atendimento ao público como fator de diferenciação. Eu sei que todos nós gostamos de ser bem atendidos. Quando vamos a uma empresa, quando vamos resolver algum assunto em qualquer lugar, clínicas, até mesmo na igreja, nós gostamos de ser bem atendidos. Então, por isso, vamos falar sobre esse tema que é muito importante e em torno dele, quem está aqui para falar é o nosso especialista em finanças, que também entende muito bem sobre atendimento ao público, ao cliente, ao utente. Já vai saber a diferença entre esses três. Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do programa Mais Família. Olá, irmã Calete. Dr. João Dalla. Muito obrigado por mais uma vez estarmos no seu programa. Nós é que agradecemos. E o programa também dos nossos ouvintes. É verdade, é verdade. Um programa que tem servido de... Quer dizer, é um consultório e também uma escola. Com certeza. Sim, passamos aqui assuntos que os nossos ouvintes, alguns dizem, olha, eu nem imaginava que que poderíamos resolver esse assunto assim. Eu nem imaginava que era necessário termos informação para resolver isso ou aquilo. Isso é muito bom. Então, o tema de hoje, o doutor vai poder passar um pouquinho mais, esclarecer informações aos nossos ouvintes sobre atendimento ao público, ao utente, ao cliente, não é? Sim, ao consumidor. Com diferenciação. Com certeza. É verdade. Doutor, o que é atendimento ao público? Quer dizer, já não vou repetir as três coisas, utente, cliente, público. Vamos começar primeiro ao público. Ao público. Ok. Atendimento ao público é a prestação de assessoria ao público, vamos pensar assim, antes da compra, durante a compra e depois da compra. Ou seja, note que o atendimento tem essas três fases. Nós prestamos uma assessoria, uma espécie de um serviço que prestamos ao nosso cliente, ao nosso consumidor, antes da compra, antes dele vir, nós já estamos preparados que receberemos um cliente na nossa organização ou na nossa empresa. Durante o processo da compra, nós estamos a prestar uma assessoria a ele e também depois da compra, aquilo que nós chamamos de serviço pós-venda. Logo, o atendimento de cliente ou atendimento ao público envolve estas três etapas: o antes, o durante e o depois. A nossa sociedade parece que está mais acostumada a ser recebida, não é? Sim. Quando chegamos numa determinada organização, precisamos que alguém nos receba. E depois disso, as pessoas andam sozinhas pela loja ou por algum lugar, sem nenhum acompanhamento. Sim, são poucas as empresas ou organizações ou mesmo supermercados, onde encontramos alguém que nos assessoria, possa... né? Pois. Na verdade, o termo assessoria é o ideal quando falamos de atendimento. Mas, para que cada um de nós entenda, irmã Calete, é importante percebermos que nós nascemos em organizações, crescemos em organizações, desenvolvemos em organizações, vou já explicar quais são essas organizações, trabalhamos em organizações, envelhecemos em organizações,
Até morremos em organizações e somos enterrados em organizações. São vários tipos. Exatamente. A primeira organização é a família. Não é? Nascemos no meio de uma família. Na família existem várias necessidades que devem ser atendidas. Os pais super necessidades dos filhos, os filhos super necessidades dos pais. Há logo um atendimento ali, não é? Para as outras pessoas, né? Que não é 100% público, mas o atendimento já está presente logo na família. Depois vamos para instituições da primeira infância, como creches ou infantários. Também são organizações. Vamos para as escolas, depois vamos para os locais de trabalho, vamos para os hospitais, até mesmo os cemitérios onde as pessoas são enterradas são organizações. Ninguém é separado e fica sozinho ali. Então, entender o atendimento ao público, o atendimento de cliente é fundamental para termos uma sociedade saudável. Né? Saudável no ponto de vista de que cada um de nós é valorizado onde quer que vá. Se vier à rádio, vai ser tratado com dignidade. Se for alguma escola, vai ser tratado com dignidade. Se for um centro comercial, vai ser tratado com dignidade. Se for alguma igreja, vai ser recebido com dignidade. E isto é o que faz a diferença no atendimento de cliente. Tem a ver com a dignidade da pessoa. Ser valorizado onde quer que a pessoa vá. E agora, faz bem, não é? Sim, faz bem o nosso emocional. Exatamente, faz muito bem. E depois, as organizações têm então essa divisãozita, né? Que tem organizações que têm um caráter financeiro, ou seja, no final de tudo querem obter algum lucro das suas atividades, e temos organizações que não têm caráter lucrativo, né? Como, por exemplo, as igrejas não têm um fim lucrativo. Falamos, por exemplo, da igreja adventista, né? O objetivo não é ganhar dinheiro, mas sim suprir as necessidades de salvação das pessoas para que estejam em conformidade com a vontade do seu Senhor, que é Deus o soberano. Mas temos as empresas que, para além de atender as pessoas, buscam um fim lucrativo com aquele atendimento. Então, nem toda organização é uma empresa, mas todas as empresas fazem parte das organizações. Algumas têm essa diferença porque umas são lucrativas e outras não. Não, exatamente. Assim como explicou a diferença, por exemplo, da igreja. Certo. Em relação a outras organizações. Como centros comerciais ou algumas empresas. Exato. No princípio, eu mesmo já falei sobre três títulos, assim, se é assim que eu possa dizer. Público, cliente, utente. Existe uma relação entre esses? Exatamente. Antigamente usavam-se os termos intercambiavelmente, mas hoje em dia há uma noção de que o melhor termo a usarmos é o termo cliente. Porque o termo utente mostra que ele é apenas um utente de um serviço. Acontecia muito nos serviços públicos e como ele era um mero utente, ele não era respeitado, não era tratado com dignidade. Era como se estivesse a receber uma prestação de serviço grátis. Quem é o utente? O utente é qualquer pessoa que faz o uso de um determinado serviço prestado por uma organização ou alguma empresa. Não importa se é empresa pública ou privada. Exatamente. Ele não deixa de ser utente, porque ele usa os serviços ou os bens ou produtos daquela organização. Público, por que público? Porque é uma entidade coletiva, cujo fim último é atender ou prestar, ou resolver, vamos pensar assim, suprir as necessidades coletivas. Falamos das entidades públicas que fazem parte do Estado. Exato. E o cliente é aquele que... O cliente tem uma contrapartida, ou seja, ele não está a receber um serviço meramente grátis, como se fosse uma taxa, né, que ele estivesse a pagar. Ele paga pelo custo do serviço. Então, ele não está a receber um serviço grátis, mas é uma contrapartida. Ele paga pelo custo do serviço. Quanto maior for a qualidade, maior é o preço que ele paga. Quanto menor for a qualidade, menor é o preço que ele paga pelo serviço. E por isso o respeito para com o cliente é maior do que para com o utente. Não é? Com o utente está mais o princípio da boa-fé, o princípio da justiça social, o princípio da equidade ou o princípio da igualdade no atendimento. Mas ainda assim, nós notamos que quando eu vou para uma instituição onde o serviço não envolve algum custo direto, é que a minha capacidade de reclamar, reivindicar sobre um atendimento de qualidade reduz bastante, porque a pessoa pensa que aquilo é grátis, né? Então, por isso é que o primeiro atendimento faz toda a diferença. Exatamente. O primeiro atendimento faz toda a diferença.
Quando olhamos para as empresas, antes delas começarem a operar, elas desenham... Vamos começar naquilo que uma vez já falamos aqui. Primeiro identificam um problema, né? Eles identificam um problema no mercado. E Me recordo até a dor. Exatamente, a dor. E quem é que tem esse problema? É o cliente. O cliente. Então, se a empresa foi construída por meio de um problema que ela identificou, que afeta o seu público-alvo, que é o seu cliente, tão logo resolve esse problema, ele tem em conta em todo o processo da empresa o cliente. Ou seja, ao conceber o produto ou serviço, temos em conta o cliente. Ao prestar o serviço, temos em conta o cliente. Ao pensar no lucro, temos em conta o cliente. Ao pensar nos impostos, temos em conta o cliente. Na verdade, o cliente é tido como rei, como o dono da empresa. O cliente é que paga todo mundo. Mesmo em serviços públicos, quem é que paga os impostos que servem para pagar salário para os funcionários? É o cliente, é o utente. Quem é que paga o salário da empresa? É o cliente. Ou seja, se nós destratarmos o cliente, estaremos a destratar todo mundo. Todo mundo. Há até autores que defendem que o cliente é o único que pode dar um cartão vermelho para todo mundo da empresa. O cliente despede o dono da empresa, despede os funcionários, despede os sócios, despede o Estado, porque não há mais imposto que ele vai receber, e se não tem imposto, não pode prestar serviços, né, à nação, e logo aquele Estado é falido. Então, o cliente é, na verdade, o soberano de todas as organizações, tanto as organizações de caráter filantrópico, não é? Filantrópico, e quanto aqueles de caráter não filantrópico, que são as empresas. Que impacto tem o atendimento o atendimento ao cliente, ou um dos nomes que eu passei aqui, não é? Que impacto tem o atendimento ao cliente nas empresas ou organizações? Ok. As organizações são constituídas com objetivo em mente. Se for uma ONG ou uma igreja, né, no caso da qual nós representamos, o objetivo da ONG ou de alguma igreja é prestar um serviço aos fiéis, por exemplo, ao público, não é? Vamos pensar assim, vamos falar primeiro da igreja. É prestar um serviço aos fiéis. Se uma empresa uma igreja não presta um serviço aos fiéis, então não é uma igreja, ela não existe. Logo, os doadores de dinheiro, né, para a impressão de Bíblias ou para a construção de templos, vão deixar de doar dinheiro para aquela organização, que é uma organização cristã ou religiosa. Nesse caso, se refere a ofertas e dízimos e outras doações. E logo, como não crê, não é? no fim daquela organização, não trata bem as pessoas, não prega o evangelho como devia pregar, então ninguém vai doar as suas ofertas, ninguém vai doar seus dízimos, aquela igreja fecha. O pastor é despedido, os membros todos acabam indo cada um no seu lugar, e isso aconteceu, por exemplo, com a nação de Israel, quando os sacerdotes passaram a fazer um mau uso, não é? Daquilo que é o serviço sagrado, os dízimos deixaram de cair, as ofertas deixaram de cair. O que é que aconteceu naquele tempo? Eles tiveram que ir para o mato para cultivar a terra, né? Os levitas. Okay. E só voltaram quando se restaurou aquela verdade. Então, o mesmo acontece também com a ONG. Imagine que a nossa ONG é ajudar mulheres que sofrem, por exemplo, de câncer, ou crianças que sofrem de câncer. Se nós vamos cuidar de crianças ou mulheres que sofrem de câncer, alguém vai se identificar com essa causa, um milionário ou pessoas abastadas, e vão doar dinheiro para essa organização. Ou seja, elas doam dinheiro porque se identificam com a causa. Se aqueles que estão à frente começam a destratar as crianças que têm o câncer ou as mulheres que têm o câncer, logo os doadores não dão mais o seu dinheiro e aquela organização fecha. E as crianças podem padecer. Podem padecer, mas até podem encontrar uma outra instituição que cuide delas. O mesmo acontece com as empresas. As empresas são constituídas para fazer dinheiro, para ter lucro. E quem é que traz o dinheiro às empresas? São os clientes. Se nós destratarmos os clientes, a empresa não terá lucros. Não tendo lucros, ela não pode cumprir com as suas obrigações. Não terá dinheiro para pagar impostos, não terá dinheiro para pagar salários, não terá dinheiro para pagar dividendos aos acionistas, logo aquela empresa vai falir. Então, o impacto do atendimento ao cliente é trazer a fidelização como um conceito primordial na organização e manter o cliente sempre satisfeito
e fiel, de tal maneira que venha sempre a empresa comprar os bens e serviços e a empresa tenha dinheiro suficiente para manter as suas operações. Então é um impacto muito grande que o cliente tem. É importante, e nós olhamos como se nada fosse, Sim. não é? Chegamos, por exemplo, numa determinada empresa e somos atendidos assim por alguém com o nariz empinado. Sim. E nós ficamos naquela, não, ela deve estar aborrecida, mas não devia ser assim. Não devia Não mesmo. devia ser Não assim. devia. E deixa-me só dar um exemplo em Macalete. Eu trabalhei durante 4 anos, estava para fazer 5 anos, numa multinacional na área médica. É líder, estão quase 90 países, né, no mundo. E eu trabalho no departamento de marketing e vendas. E eu era gestor de clientes. E uma coisa que você percebe, o peso que é dado aos gestores de clientes, aos gestores comerciais das organizações de grande porte, é tremendo. E nós temos acesso a toda a pessoa estratégica na empresa, desde o diretor de venda, diretor de marketing, o diretor-geral da empresa, o diretor das operações, no caso, por exemplo, de uma clínica, né, o diretor da área clínica. Por quê? Porque nós somos a cara da empresa. Se nós não vendermos o serviço, as finanças vão parar. As finanças só cobram porque alguém vendeu um serviço. As operações só entregam porque alguém vendeu um serviço. Ou seja, o médico só trabalha porque alguém vendeu aquele serviço. Por isso é que as pessoas que trabalham com atendimento de cliente ou com atendimento ao público representam a cara da organização. Por isso é importante que as pessoas também estejam comprometidas com a empresa. Cada elemento deve olhar a empresa como se fosse sua. Exatamente. Porque se pensar, isso não é meu, isso é do meu patrão, e aos poucos vão deixando de dar no duro, como se diz assim, né? Sim. Trabalhar sério para que a empresa cresça. Então, a dada altura, a empresa cai. Sim. Vamos imaginar que a empresa fosse a Rádio Advent. Okay. Eu até sou convidado para falar aqui na Rádio Advent. Mas eu posso ser um convidado desleixado e passar aqui um programa que comprometa a imagem dessa rádio. Quem deve, na verdade, entender a importância da empresa são os fundadores da empresa. No caso das pequenas e médias empresas, são os empreendedores. Porque os empreendedores, os fundadores, têm um sonho. Talvez o sonho dele era oferecer a melhor rádio, ou seja, o melhor serviço de rádio a uma nação como a nossa. E se eles querem oferecer o melhor serviço de rádio, então vão pensar que tipo de programa vão oferecer, quem pode falar no seu programa, que tipo de conteúdo vão passar aqui na rádio, quem será o público-alvo, o que eles vão tocar naquele público-alvo. Ou seja, note que o empreendedor ou o empresário, ao montar um determinado serviço, ele tem em conta o público-alvo, que é o seu cliente final. Tudo que ele faz em privado tem sempre em conta o seu cliente. E depois tem que sair mesmo e ouvir as pessoas se gostam daquele programa ou não, se é um programa que pode ser eliminado da grelha ou não. Note que o cliente, ou não, funcionário que vem à rádio, que vem a alguma empresa, ele nem sempre compra o sonho. Quem lhe vende o sonho é o gestor de RH. Então, logo ele, ou seja, anunciam a vaga, tem um perfil da vaga, quem é que eles procuram, e há vários candidatos, e aqueles que se identificam com o perfil da vaga é que concorrem àquela vaga. Então, logo são recrutados, há então um outro treinamento. Por quê? As pessoas, quando terminam a formação acadêmica, elas têm o conhecimento que nós chamamos de conhecimento formal. Aprendeu na universidade ou no ensino médio sobre contabilidade, finança, cliente, aprendeu um conjunto de conhecimento. Mas ele agora precisa de um conhecimento do trabalho, conhecimento aplicado àquela empresa, porque cada empresa tem uma cultura, cada empresa tem um diferencial, tem uma visão de mercado e uma visão de cliente. Então a empresa vai desenhar uma outra formação e dizer assim, olha, Dala, nós aqui na empresa Adventus, o cliente é rei e ele deve ser tratado com todo respeito. Por mais que ele esteja errado, nós devemos entendê-lo como cliente. Porque se ele está a reclamar, é porque alguma coisa não está a funcionar com ele naquele momento. Essa visão é incutida no funcionário desde o primeiro dia que entra até o último dia que sai. Ele veste a camisola e sua camisola do seu cliente. E se ele não for educado nessa perspectiva, então ele vai pensar que ele está a fazer um favor ao cliente. Não.
Ele não está a fazer um favor ao cliente. E por isso, este funcionário, quando é empregue, ele tem áreas muito chave que ele deve aprender. Ele deve dominar o produto ou serviço que ele está a vender, mas é dominar mesmo de ponta a ponta. Ou seja, no caso, por exemplo, da irmã Calete, né, aqui na rádio, conhece todos da rádio. Se o microfone não funcionar, sabe quem pode arranjar o microfone. Se o teclado não estiver a funcionar, sabe quem pode ajudar. Se tem dificuldade em gravar um programa, sabe quem pode ajudar a gravar. Isso nós chamamos conhecimento do produto e do serviço. Depois tem que conhecer os programas que apresenta. O mesmo acontece também nas empresas. Eu tenho que dominar, se eu trabalho no restaurante, tenho que dominar todos os menus do restaurante. Tenho que dominar os serviços que são atrelados aos menus, bebidas, sobremesas, tudo isso eu tenho que dominar. Como é que eu vou dominar? A empresa vai me treinar na área de produtos e serviços. Nós chamamos isso de área de produtos e serviços, que o departamento de marketing e venda faz. Depois de dominar os serviços, vai ter que conhecer os seus pontos fortes e os seus pontos fracos. O que ele é bom, em que ele é bom e em que ele é mau. No atendimento, na comunicação, no conhecimento do produto ou do serviço. Se ele for bom numa valência, mantemos aquela valência. Se ele for menos bom, então treinamos naquela área. Depois tem que conhecer a área das operações, que é a área de entrega. Quem na cozinha pode entregar aquele prato? Em quanto tempo sai o prato? Se o prato sai, por exemplo, em 20 minutos, ele não vai dizer ao cliente que o prato sai em 20 minutos. Porque há uma expectativa do cliente. O cliente percebeu que o prato sai em 20 minutos e ele está a contar no seu relógio. Logo, para gerir essa expectativa, ele vai dizer que o prato sai em 35 minutos. Porque o cliente vai dizer, ok, o prato sai em 35 minutos, então eu vou esperar. E quando o prato sai em 20 minutos, logo isso supera as suas expectativas, porque ele estava a esperar 35 minutos e o prato saiu em 20 antes. Minutos. Okay. Quer dizer que nós gerimos a expectativa do nosso cliente. Ele tem que dominar também, por exemplo, se o prato não sair naquela hora, o que ele pode oferecer ao cliente para mantê-lo entretido naquele momento. Para além dele conhecer quem na empresa ele pode ajudar, tem que conhecer quem são os fundadores daquele restaurante. O que esteve na gênese da fundação do restaurante? O que levou os donos a fundar o restaurante? A cultura da empresa vai ajudá-lo a cuidar bem dos seus clientes. Então, isto é fundamental para qualquer pessoa que entra na empresa. Só que, infelizmente, algumas empresas recrutam os jovens, não treinam os jovens, eles veem o investimento no capital humano como um custo. Mas não é um custo, aquilo é um investimento. Quer dizer, quanto mais eu treinar os meus funcionários, mais eu ganho com os meus funcionários. Eu me lembro na instituição onde trabalhei, prestei serviço na área do atendimento, eu tinha uma carteira de investimento de clientes, por exemplo, inicialmente de $900 mil, depois subiu para 1,5 milhão. Eu era o dono de todos os meus clientes. Eu tinha que saber se eles estão felizes, se não estão felizes, se precisam de um outro serviço que a empresa estava a oferecer. Até mesmo 0 hora, se ele me ligasse e quisesse saber sobre o meu serviço, eu tinha que acordar com uma boa disposição e atendê-lo. E muitos deles até pensavam que nós éramos expatriados. Perguntavam, mas o senhor é expatriado porque noto que está sempre ali, não tem outra ocupação. Não, nós somos nacionais. Mas por quê? Porque era a cultura e a filosofia daquela empresa. Okay. Exatamente. Há pouco tempo falou sobre o investimento no capital humano e eu queria saber se há alguma diferença entre o investimento mesmo no capital humano e a qualidade de atendimento. Sem dúvida, irmã Calete, sem dúvida. Nós podemos gostar da Rádio Adventus, mas a primeira diferenciação está na irmã Calete. Okay. A forma como apresenta o seu programa, a forma como entretém ou informa os seus ouvintes vai fazer toda a diferença. Ninguém conhece o diretor técnico dessa rádio, ninguém conhece o gestor de marketing dessa rádio. O ouvinte não conhece, ele não está interessado em saber quem é o diretor dessa rádio. O ouvinte está preocupado em quem é que está a apresentar e o que é que ele está a me apresentar. Logo, se nós treinarmos as pessoas da linha da frente, não é? a dar a imagem ideal da nossa empresa, da nossa rádio, logo vai fazer toda a diferença. E em estratégia de negócio, nós temos 3 formas de alguém se posicionar. Nós podemos nos posicionarmos com um produto
exclusivo, diferenciado, somos os únicos a oferecer aquele produto no mercado. Okay? Podemos nos diferenciarmos com o valor percebido, ou seja, o que é que nós identificamos no mercado e o que é que o cliente quer que seja feito para que ele seja fidelizado àquela marca. E, finalmente, temos o serviço ao cliente. Muitas empresas, principalmente nas economias emergentes, não precisam de estratégias. A estratégia acontece quando estamos no mercado onde há muitos concorrentes, como é o mercado da rádio e eventos. Tem muitas rádios. Nós precisamos ser diferentes, precisamos ser únicos, precisamos ser exclusivos. Nesse momento, nós precisamos de estratégia, que é uma estratégia de diferenciação. Mas, ainda assim, se nós oferecermos o melhor serviço de rádio, com os melhores convidados, com a melhor grelha, nós ainda seremos uma rádio de preferência. Então, o atendimento ao cliente é também visto como uma forma de se posicionar no mercado. O senhor tem uma clínica, eu tenho uma clínica. Já que temos os mesmos serviços, mesmos médicos, estudaram em Cuba, estudaram em Portugal, estudaram na Rússia, mesmo a tecnologia, mesmo os computadores, mesmo os softwares, aquele que atender melhor o seu cliente vai diferenciar-se, embora estejam no mesmo segmento. Então, o atendimento de cliente é sim um fator diferencial das organizações e das empresas como um todo e gera eficiência operacional. Há uma concorrência muito grande, fez a diferença de médicos e tudo. Exato. Os médicos que encontramos nos hospitais públicos são os mesmos que algumas vezes encontramos em clínicas. Exatamente. Suponhamos que são duas clínicas, né? Duas clínicas e os médicos vão cumprindo a sua escala. Está numa clínica e depois noutra. Exato. O que é que vai diferenciar ali? Ok, a cultura da clínica. Note que, no nosso caso, o governo fez um grande investimento na formação de médicos cubanos, angolanos que foram estudar em Cuba, na sua maior parte, e vieram e trabalham, vamos dar um exemplo, no hospital, hospitais por exemplo, Maria Pia, nosso hospital, e também trabalham, são os mesmos. É o mesmo angolano que estudou em Cuba, é o mesmo cubano que trabalha no Hospital Maria Pia, mas foi contratado pelo governo. E eu mesmo que está numa clínica privada. Numa clínica privada. Okay. O que é que acontece? A cultura do Maria Pia pode ser menos exigente. E ele pode ser desleixado, pode não tratar com dignidade os doentes, né, que acorrem àquela instituição médica. Mas quando ele chega a uma clínica de referência, a cultura da clínica vai lhe obrigar a atender com excelência. Porque se ele atender mal, o doente vai reclamar à direção da clínica e a direção pode rescindir o seu contrato com ele. Então, note que eu posso até ser o melhor, a pessoa mais bem educada, a pessoa mais bem treinada na área de atendimento, mas se eu for uma empresa desleixada, eu também acabo caindo naquela cultura. Era suposto não cair, mas sim pode cair, porque não terá acesso aos melhores equipamentos. Imagine, está numa sala sem ar-condicionado, não tem bebedouro, não tem, por exemplo, material descartável. Todas essas condições vão impactar no atendimento daquele médico naquela instituição em relação ao outro atendimento que ele vai prestar numa outra clínica. Então, o que acontece é, não basta treinar as pessoas, deve-se colocar à sua disposição todos os meios necessários para que eles prestem um serviço de qualidade ao público que poderá ir àquelas instituições. Sim. Olha, doutor, estamos já na hora do nosso intervalo. Sim. Eu fiquei aqui a olhar assim para o doutor, porque fiquei imaginando. Assim, é verdade. Sonhos são sonhos ninguém pode ter esse direito de sonhar. Exatamente, não é? Sim. Então, querido ouvinte, nós vamos para o nosso intervalo, já conhece, não demora muito e já voltamos. Rádio Adventos, a sintonia da esperança. Primeiro Deus, no começo de cada novo dia. Já é de manhã, graças a Deus. Na sua família. Restaura, Senhor, o amor em meu lar. No uso dos seus dons, no seu orçamento, em sua vida. Brevemente na Rádio Adventos, o programa que o ajuda a colocar Deus em primeiro lugar.
seu coração. Então já não é mais nada se ele for o primeiro, o seu companheiro, motivo do seu existir. Você vai viver, você vai sorrir, vai vencer. Primeiro Deus. 93.9. Olá, querido ouvinte, já estamos de volta para a nossa conversa com o Dr. João Dalla, ele que é especialista em finanças e é gestor também. Por isso é que ele fala com propriedade assim de tudo de todos os temas que ele tem de abordar aqui. Hoje estamos a falar sobre o atendimento ao público como um fator de diferenciação. Você trabalha para o público? De certeza que sim. Como é que tem atendido os seus clientes? Como é que tem sido? Então, se não sabe responder, aqui está o Dr. João Dalla. Ele irá instruí-lo. Assim, na verdade, o programa Mais Família tem essa especificidade, não é? Orientar os ouvintes a resolverem os seus problemas de maneira saudável. Então, não encare como um problema, mas encare como uma necessidade de mudança. Se nós temos o hábito de atender os nossos clientes assim com a cara franzida, então a partir de hoje já vai começar a sorrir um pouquinho mais, não é, querido ouvinte? Então nós já vamos continuar, mas antes quero pôr situado o nosso ouvinte que só agora sintonizou. Esta é a Rádio Adventos, que tem a frequência 93.9, a sintonia é de esperança. O programa que está a ouvir agora é o Mais Família, apresentado pela Conceição Calete. E do outro lado está o nosso convidado, que é o especialista em finanças e gestor, o Dr. João Dalla. Hoje estamos a falar sobre o atendimento ao público como fator de diferenciação. Então, doutor, vamos continuar. Nosso ouvinte já sabe o que é que estamos a falar, sim. Já sabe que frequência tem esta rádio, exato. Já sabe que sintonia tem e já sabe que programa é este. Exatamente. Então podemos continuar. Exatamente. Ok. O doutor, antes mesmo do intervalo, falava sobre a cultura de uma determinada empresa, certo, que de alguma maneira fideliza os clientes. Falou também sobre treinamento. Se uma empresa optar em treinar os seus trabalhadores, de quanto em quanto tempo deve acontecer? Okay. O primeiro passo no treinamento dos funcionários é treinamento sobre produtos e serviços. Vamos dar um exemplo aqui bem prático, irmã Calete. Imagine que eu venda serviços de cabeleireiro, certo? Não estamos a falar até daquelas pessoas que vão trançar o cabelo, ou vão frisar o cabelo, ou vão fazer algum penteado. Estamos a falar da secretária ou do vendedor. O primeiro atendimento é conhecer cada penteado que o salão tem. Cada serviço que o salão presta, nós devemos dominar de uma ponta a outra. Como funcionário ou como trabalhador daquela instituição. Okay. Porque o que é que eu vendo? Um serviço. E o que é que eu vendo, na verdade? Um benefício. Eu tenho que conhecer o meu serviço, os benefícios daquele serviço para o meu cliente. Então, eles podem tirar, logo no trabalho, uma semana para treinar os seus funcionários sobre os seus produtos e serviços. Se não consegue fazer, pode contratar um consultor na área de atendimento. Ele vem, conhece os seus produtos e os transforma num curso. E aqueles funcionários são treinados assim, com muita perícia, o que é o produto, o que é que o produto faz, qual é a necessidade que aquele produto supre. E o preço. O preço. Porque nós vemos muito quando vamos, por exemplo, a um salão. Exato. E perguntamos quanto é que fica, por exemplo, fazer as unhas. E ele tem que ir para o catálogo. Não vai ao catálogo. Fulano, quanto é que é mesmo? Exatamente. Mostrando que não foi treinado. Mostra que não foi treinado. Não foi treinado. Ele tem que ser treinado na área de produto e serviço. Tem que dominar todo produto, todo serviço que a empresa vende. Se não domina, ele não pode estar aí à frente. Vamos imaginar que tivéssemos, por exemplo, uma organização religiosa. Não vamos colocar um pregador que não conhece o que é pecado, que não conhece o que é graça, que não conhece quem é Cristo, quem é Deus, quem é o Espírito Santo. O que é que ele vai dizer às pessoas?
Nada. Nada. Então, o primeiro passo é treinar as pessoas na área de produtos e serviços. O segundo passo é treiná-lo sobre o que é o atendimento, como se atende uma pessoa. Eu gosto muito. Expressão corporal. Exatamente. A vestimenta. A cordialidade. Expressão facial. A higiene do próprio meio. Tudo isso vai contar. Para as mulheres é um pouquinho mais fácil. Elas já acordam olhando para o espelho e treinando um sorriso. Há muita mulher que certo. Faz isso. Não é à toa que uma boa Mas parte... treinam o sorriso. Sim, não é à toa que as mulheres fazem parte do leque privilegiado de pessoas que atendem ao público, né? O marketing trabalha muito com a imagem feminina porque é muito convencedora, né? Vamos pensar assim, aquela imagem. Mas... Porque as mulheres que trabalham em atendimento, elas precisam sorrir muito, Exato. Né? Ok. Nada de gargalhadas, não. mesmo sorriso. Não. Gargalhada é sempre mais natural, o sorriso a gente faz. Exato. Então, nós já falamos do treinamento de produto e serviço, agora estamos a falar de treinamento sobre técnicas de atendimento. O que é que eles aprendem em atendimento? Aprendem comunicação, aprendem linguagem corporal, aprende inteligência emocional, como lidar com o cliente, porque há clientes que aparecem já a reclamar. Sim, tem perfis diferentes. E aí há senhoras que trabalham como atendentes, Exatamente. Não é, que dizem, estou farta, em frente mesmo ao cliente. E ele não pode discutir com o cliente, ele é treinado a concordar com o cliente e a dar uma solução. Vamos imaginar que o cliente diga assim, eu estou farto ou estou farta com o vosso serviço. Eu entendo a posição da senhora. Eu entendo a posição do senhor, mas como posso lhe ajudar agora? Note que nós nas formações somos treinados sobre tudo que o cliente vai dizer, ou seja, nós já estamos de antemão preparados que o cliente pode vir explosivo, pode vir tranquilo, mas o nosso posicionamento como tal é este. São também treinados a não falar mal da empresa e dos serviços que eles prestam. Eu não pode dizer, olha, a senhora até tem razão, eu já falei com o meu chefe que tinha que comprar tinteiro, mas não comprou. Não, isso não é um bom funcionário para estar conosco. O funcionário, ele está lá para ver, ou seja, nós temos um cliente, eu tenho que entender o que é que o cliente vê, o que é que o cliente pensa, o que é que o cliente diz, o que é que o cliente sente, o que é que o cliente imagina quando vê a nossa empresa. E eu tenho que perguntá-lo. O senhor diz que não está feliz com os nossos serviços. Pode ser mais específico sobre isto? Não estou feliz porque pago muito, mas aqui está muito quente, não tem ar-condicionado. Ele vai apontar isto aqui como uma reclamação do cliente. Na reunião, normalmente os vendedores têm reunião todas as sextas-feiras para falarem de como foi a semana e o que é que os clientes disseram, se há algum elogio, alguma reclamação, para que o departamento de marketing e venda fale com o departamento das operações para que modifiquem aquele produto à exigência do cliente. É uma pena que nós aqui pensamos que o produto é acabado. Nós pensamos que, olha, não, aqui na nossa empresa é assim, o prato é assim. Se o senhor quer um outro prato, nós não podemos fazer nada. Não, isso não é verdade. Se olharmos para as empresas mais inovadoras do mundo, como a Apple já está hoje no telefone 15. Ou seja, todos os anos a Apple faz alguma inovação com base na reclamação do seu cliente. Nenhum produto é um produto acabado. Devemos estar abertos às reclamações do nosso cliente e ajustarmos o nosso produto e serviço às exigências do nosso cliente. Se fizermos isso, então o cliente não vai ser chato, porque nós pensamos que o cliente é chato. O cliente parece chato, mas está reclamando um direito seu. Ele pagou muito para receber um serviço medíocre, né? E não pode ser assim. O cliente tem razão sim de reclamar quando o serviço não é prestado nas condições ideais. Okay. E depois temos os outros treinamentos em venda, né? Tem que aprender como se vende o serviço, que é uma outra área que um dia também vamos poder falar. Mas inicialmente ele aprende treinamento sobre os produtos e serviços e treinamento sobre o atendimento de clientes. Temos que saber por que as pessoas compram. Não, mas antes eu havia feito a questão de que de quanto em quanto tempo os treinamentos devem acontecer? Exatamente. Os treinamentos, pelo menos como uma forma de refrescar a competência dos clientes, depende muito do fluxo, né, de clientes que a empresa tem. Mas podem ser dados treinamentos mensais, treinamentos trimestrais, semestrais ou mesmo anuais. Okay. Sim. Quem são os que dão esse treinamento? Há pessoas já capacitadas, há pessoas formadas na área?
temos duas possibilidades. Se a empresa não tem recursos para contratar um consultor, podem falar com os melhores funcionários da empresa, aqueles que são sempre pontuais, que fazem bem o seu trabalho, para que capacitem os seus colegas novos que estão a entrar. Imagine que eu vou entrar hoje num banco, eu não tenho capacidade ainda de atendimento ao cliente, mas um caixa que está há 10 anos na empresa ou 5 anos pode ser usado para me treinar em como atender, não é, os nossos funcionários bancários como caixa, né? Vamos pensar assim. Então podemos usar os melhores funcionários, os funcionários sêniores, podemos usar os donos da empresa, podemos usar os diretores das empresas por terem muito conhecimento e nem sempre estarem ocupados, mas caso não tenhamos disponibilidade interna dessas pessoas, o departamento de RH pode desenhar formações para administrar os funcionários, ou o departamento de marketing e venda. E se esses não puderem, então temos que contratar empresas externas para oferecerem aquele serviço. E sempre vermos a formação ou a capacitação como um investimento e nunca como um custo. Okay. Sim. O bom atendimento dita para a boa imagem de uma determinada empresa? Dita e muito, irmã Calete. Há um termo que nós falamos em venda, que é o tempo de vida útil do cliente. Vamos imaginar que eu venda pizzas, não é? E hoje um senhor veio com a sua família para comer uma pizza no nosso estabelecimento. É a primeira vez. Ou seja, eu tenho uma oportunidade de ouro para fidelizá-lo ou para afastá-lo da minha empresa. A forma como eu vou recebê-lo, a forma como eu vou atendê-lo, a forma como vou cuidar da sua família, vai determinar se ele volta para a empresa ou não. A palavra vida útil do cliente pressupõe um investimento. Só que o vendedor ou o atendedor que não foi treinado, ele está a ver apenas o preço da pizza hoje. Porque a pizza custa 10 mil kwanzas, ele está a pensar, assim está muito exigente, também só vai pagar 10 mil, há pessoas que compram pizza de 100 mil. O problema daquele atendedor, ele está a ver apenas o preço da pizza hoje. Mas se o senhor ficar feliz por ter comido a pizza hoje, ele vem amanhã, pode vir semanalmente uma vez. Quer dizer que se vier semanalmente uma vez, em um mês ele virá 4 vezes. Então ele acaba gastando 40 mil só com a pizza. Mas também bebe sumó, bebe Coca-Cola, bebe água. Mas também pede uma sobremesa de um cake, de um bolo que está ali. O que vai acontecer é que o cliente, o atendedor por não ser treinado, ele só viu 10 mil kwanzas. Não viu, por exemplo, 50 mil kwanzas durante o mês todo. 50 vezes um ano, estamos a falar em 600 mil kwanzas só daquele cliente. Então, não é só o que ele compra hoje, é o que ele vai comprar caso seja fidelizado. Então, o impacto da fidelização é grande, não só na imagem da empresa, como aquela que melhor oferece um serviço, mas também no retorno financeiro que aquele cliente traz à nossa empresa. Ok. Quais são os elementos chaves para um atendimento diferenciado? Ok. Para nós atendermos de forma diferenciada o nosso cliente, primeiro devemos conhecer o nosso cliente, conhecer as suas necessidades e em marketing costuma-se dizer, pergunta o que é que ele diz, o que é que ele vê, o que é que ele sente, o que é que ele pensa. E a melhor maneira de eu entender isso é perguntá-lo. O que é que a senhora Calete gosta mais das nossas pizzas? O que é que não gosta das nossas pizzas? O que é que acha do nosso espaço? Alguma sugestão? Hoje até tem livros de reclamação do INADEC. Temos, por exemplo, inquéritos de satisfação que eu posso fazer ao meu cliente se está feliz ou não com o meu serviço. Se eu fizer essas perguntas, então eu vou conhecer o meu cliente melhor. Ao conhecê-lo melhor, vou ajustar então os meus serviços. Note que o primeiro elemento é conhecer o cliente. O segundo é conhecer os meus produtos e serviços. O terceiro é conhecer a minha empresa. O que é que nós temos capacidade de entregar e o que é que nós não temos capacidade de entregar. O quarto é conhecer os nossos pontos fortes e os nossos pontos fracos. Se eu dominar estas áreas, então eu estarei a prestar um serviço ideal. E como se não bastasse, eu preciso conhecer a concorrência.
Porque cada vez que eu maltrato aquele senhor que vinha comprar pizza no meu restaurante, ele vai comprar pizza num outro restaurante. Ele não perde nada. E ele já não volta. Ali Exatamente. onde foi maltratado, ele já não volta. Um cliente maltratado não só não volta, mas também conta em média a 10 pessoas. Calete, não vai comer naquele sítio. Maltratam as pessoas, a pizza deles não é boa. A informação vai passando. Vai passando. Só que um cliente satisfeito pode contar em média 3 pessoas. Note que o mal propaga-se com maior facilidade do que o bem. Olha, deixa-me repetir. O cliente insatisfeito... Exato. Conta em média 10 pessoas. Mas o satisfeito, e o satisfeito 3. 3. Então, Veja só. A imagem da empresa pode ser beliscada simplesmente porque atendemos mal um cliente. Ok. Exato. Então, o que fazer para que a empresa continue sempre no topo? Na verdade, as melhores empresas também trabalham com as melhores pessoas. O que faz a empresa são as pessoas. Quer ser uma empresa diferenciada, invista no recrutamento de pessoas excelentes. Pessoas excelentes não são sempre as pessoas bem treinadas, mas são as pessoas motivadas que se identificam com o nosso sonho. Eu posso recrutar um jovem técnico médio que não tenha muito conhecimento em venda, mas ele é tão motivado, ele é apaixonado pelo serviço, que eu noto, uau, ele fala com um sorriso, os olhos brilham. Se eu contratá-lo e capacitá-lo segundo a minha cultura organizacional, ele pode ser melhor do que um licenciado, não é? Que está cheio de si, mas não se identifica com o meu serviço. Então, o ideal é investir no recrutamento. É uma pena que muitas vezes, como o mercado está em procura, nós queremos empregar um amigo, um irmão, um primo, mas não é assim. O ideal é recrutar pessoas que se identificam com a empresa, que comprem o nosso sonho e vendam esse sonho ao cliente. Este é o primeiro passo a termos em conta. Então, logo recrutamos esse candidato apaixonado, motivado, nós vamos treiná-lo de acordo com o nosso sonho. E vamos, então, oferecer-lhe as melhores condições. As melhores empresas também são as empresas que melhor pagam. Ou seja, se eu quero um vendedor motivado, se eu quero um caixa motivado, eu tenho que pagá-lo melhor, eu tenho que cuidar dele, tenho que tratá-lo como um ativo e não como digamos assim, mais um custo na empresa, ou mais um trabalhador. Não, porque se por dia ele vende pizzas, por exemplo, de 500 mil kwanza para a minha empresa, para mim ele é um tesouro. Eu não posso descartá-lo. O que acontece com as empresas é que, como o mercado está em procura, brincam com o talento humano, e o talento humano tem um problema. Brincou com o talento humano, ele vai brincar com a empresa. Porque o senhor como dono, não está na empresa. Ele, como nota que só ganha 50 mil kwanzas, ele vai brincar com os trabalhadores, vai se esforçar até um certo ponto e acaba indo. O outro elemento é colocar bônus para esse pessoal. Quanto mais venderem, mais recebem. Quanto menos venderem, menos recebem. Eu tive a trabalhar com uma irmã nossa e dei-lhe essa dica. Não ter salários fixos muito grandes. Muitas vezes, teu salário fixo é 100 mil kwanza. Não, paga-lhe um salário de 30 mil kwanza fixo e dá-lhe bônus superiores ao salário fixo. Olha, cada pizza que você vender vai ter direito, por exemplo, a 500 kwanza em cada pizza. Ele vai vender pizza com muita paixão, porque ele sabe que em cada pizza que ele estiver a vender, terá bônus. Na África do Sul, eles têm um salário baixo para o pessoal de restauração ou do turismo, mas em cada fatura eles têm 10%. O que acontece com o serviço na África do Sul? É top. Por quê? Porque ele sabe que cada cliente que ele está a atender, ele tem um 10% daquela fatura. Então ele atende com uma certa paixão, que é a motivação também que nós devemos dar para estas pessoas. Então é fundamental que a empresa descubra estas valências para se diferenciar no mercado. As empresas que melhor atendem são as empresas preferidas dos clientes. Okay. Doutor, vamos aos conselhos aos nossos empresários, aos nossos empreendedores, para ver se o mundo dos negócios ganha vida. Exato. O primeiro conselho é que cada empreendedor, cada empresário deve entender que os produtos são vendidos e não são comprados. Comprar é quando o cliente vem, vê, depois pega. Vender significa que alguém está por detrás a guiar, não é? A assessorar o cliente para comprar o nosso bem ou serviço. Por isso, contrate as melhores pessoas, treine as melhores pessoas, remunere bem as pessoas, ofereça condições de trabalho condigno, bonifique essas pessoas,
para que ofereçam um serviço diferenciado. Então, nesse caso, não devemos pedir experiências de 5 anos? Não é necessário, não é necessário. Até porque quem pede experiência é porque ele não quer formar. Okay. As pessoas que não querem formar, querem uma pessoa bem formada para trabalhar. Mas não, recrute pessoas apaixonadas, pessoas talentosas em termos do conhecimento genérico, e você pode prepará-las para os desafios da empresa. E depois também entendermos, no caso de nós da Rádio Adventus, somos cristãos, em Mateus 22, versos 37 até 39, ou 34 até 39, um doutor da lei veio ter com Jesus e perguntou: Senhor, qual é o maior mandamento? E a resposta de Jesus diz: ame a Deus acima de todas as coisas e ame o próximo como a ti mesmo. Se tu amares o próximo como a ti mesmo, tu vais oferecer o melhor serviço para ele. Tu vais cuidar dele, vais tratá-lo com empatia, vais te colocar nas vestes dele ou dela. Ou seja, você vai tratá-la como gostaria que fosse tratado se fosse a uma instituição também. Para instituições públicas, também treine as pessoas. Um público insatisfeito é um público que derruba governos. Porque se eu não estou satisfeito com o serviço de saúde público, se eu não estou satisfeito com o serviço de educação, com os serviços de defesa, de segurança, eu não confio naquele governo. A minha ideia é que nas próximas eleições ele caia e um outro avance. Por isso, qualquer ministro, qualquer diretor, qualquer pessoa que dirige uma instituição pública, ele devia investir no atendimento ao público. Okay. Porque o atendimento ao público enaltece a imagem da entidade pública. E precisamos desse bom atendimento ao público nos hospitais. Nos hospitais, nas escolas. Onde as pessoas já chegam com muita dor. Exatamente. Sim, precisamos de um sorriso lá. E até porque aquelas pessoas que chegam com muita dor são as mesmas que pagam impostos. E com o seu imposto paga-se o salário daquele médico, daquele enfermeiro. O problema é que às vezes o médico e o enfermeiro não conhecem como o governo ganha dinheiro. E como não conhece, então pensa que aquele dinheiro só vem do petróleo. Vem do petróleo. E acaba distratando as pessoas. Okay. Mas o maior de todo, nós como cristãos, é a empatia. Não é? A empatia. A Bíblia nos diz que devemos amar o próximo como a nós mesmos. Se eu estou insatisfeito com o meu salário, eu tenho que discutir com a minha entidade patronal. Não devo descarregar sobre o meu cliente. O meu cliente não tem nada a ver com o meu problema de salário. Okay. Isso é um problema da entidade empregadora ou da entidade patronal. É aquilo que se diz, cliente é como nuvem, ela vem e vai. Exatamente. É comparada a uma visita, não é? Exato, ela vem e vai. Então não precisamos mostrar cara feia a essas pessoas. Não. Por isso é que nós dissemos que é bom que as empresas e essas entidades remunerem bem as pessoas da linha da frente. É uma pena que nós aqui, às vezes, os que não fazem nada ganham um balúrdio de dinheiro, e aqueles que são da linha da frente ganham muito pouco. E não podia ser assim. Não podia. Porque são a imagem da organização. A pirâmide está invertida. Está completamente invertida, irmã Calete. Doutor, muito obrigada mesmo pela sua presença. Foi muito bom ouvir falar sobre o atendimento ao público. Muito bom. Aprendemos bastante. Olha, a Rádio Adventus, ela oferece estudos bíblicos aos ouvintes. Que bom. Sim. Ela é abençoada porque ela depende de doações, não é? Sim. As mãos, temos aqui um programa sobre mãos ajudadoras. Que bom. Então, temos doadores que mantêm a rádio a funcionar. Então, do mesmo jeito que somos abençoados, nós também precisamos abençoar outras pessoas, não é? Com certeza. Então, pronto, já agora, como o programa Mais Família orienta os ouvintes a resolverem os seus problemas de maneira saudável, acredito que muito empreendedor, muito homem de negócio esteve a acompanhar o doutor. Então, vamos abençoá-los também. Quer abençoá-los também? Com certeza. Ok, então vamos fazer assim. Vai deixar o seu contato. Quem precisar ser orientado pelo doutor, o doutor podia fazer isso de bom grado? Sim, podíamos. Faz favor, então deixa o seu contato. Exato. O meu contato é 923 37 68 61. Repito, 923 37 68 61. E nós temos até administrado algumas palestras grátis na área de atendimento, na área de construção de negócios,
para que mais pessoas criem negócios e empreguem famílias. Porque muita gente olha para os seus e diz, onde é que está Deus? É verdade. Pensam que Deus é que tinha que vir para nos dar um trabalho. Não, as pessoas criam trabalho e glorificam o nome de Deus. Porque há pessoas que não conseguem começar um negócio Sim. Por falta de conhecimento e quando Exatamente. vão em algum lugar pedir emprego, pedem sempre experiência, Certo. pedem sempre, se calhar, um curso e elas não conseguem por falta de dinheiro. Exatamente. Então, ainda bem, o doutor vai poder abençoar outras pessoas, orientando Sim. do jeito que tem orientado os nossos ouvintes. Com certeza, Ok, com certeza. muito obrigada pela sua presença. Agradecemos à Rádio Advento pelo convite constante que nos tem feito e esperamos que este programa continue abençoando também a vida dos nossos ouvintes. Amém. Então, querido ouvinte, muito obrigada pelo carinho da sua audiência. A mim só resta mesmo dizer que o programa Mais Família teve a coordenação de Ana Miguel, supervisão de Soraya Laureano, técnica e sonoplastia de Luciana Mocage, produção e apresentação desta que ama falar para si, Conceição Calete. Tchau e até a próxima edição. Família, uma instituição criada por Deus no Éden. O Mais Família reconhece esse princípio e vem para orientá-lo a valorizar o que Deus instituiu. Mais Família.